Paz do Senhor. Você conhece esse louvor? Creio que tu és a cura. E você sabia que, na verdade, ele é uma versão deste outro louvor? Lindo também. A composição desse louvor, ela foi cercada de uma polêmica muito grande. E correu pelo mundo afora. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Este louvor foi composto pelo pastor Mike. Eu vou escrever o nome aqui e você pronuncia, porque eu não consegui. Bom, esse é pastor Mike é um pastor australiano, de um ministério australiano, e que era parceiro da Hillsong, bastante conhecida. E aí ele apresentou a canção, né? Recebeu o louvor numa madrugada de choro, de oração. Ele apresentou o louvor na igreja e foi maravilhoso. Deus moveu e Deus move ainda hoje através desse louvor. E Deus moveu, e que lindo. E a história que ele contou é que ele estava num estado de câncer terminal. E ele levou essa história e prosseguiu por um período com essa história. Então ele andou com aquele cilindro de oxigênio, aquela cara de quem está sofrendo muito, com aquela cara de quem está morrendo aos poucos. E sabe por quê? Porque ele estava morrendo aos poucos. Em determinado momento, o pastor Mike foi à frente, e o Song já tinha gravado, já tinha associado. Sabe quem é o Song? É o Song. Tem uma história enorme de muito tempo. E aí ele confessou que, na realidade, ele tinha um vício em prostituição. Pela internet, né? Visualização, bate-papo, essas coisas todas, né? Pela internet. E que uma madrugada aquilo pesou mais do que já costumava pesar. E ali ele se quebrantou. E o Espírito Santo veio sobre ele. E ele deu aquele louvor sobre isso. A reação humana, quando confessa e deixa, não é misericórdia. A palavra deixa isso muito claro. Aquele que esconde o pecado nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Saiba, é a misericórdia de Deus. Porque é óbvio que ele foi rechaçado, né? Que as pessoas, muitas pessoas falaram mal e houve abandono. Acabou o casamento dele na época. Foi desastroso. Pastora, você não acredita que tem que haver uma responsabilização pelas consequências? Claro que eu acredito. É óbvio que eu acredito. Mas quem somos nós? Nós não fomos chamados para sermos juízes. Quando uma pessoa falha, quando uma pessoa peca, Deus não deixa de ser Deus. E se Deus não deixa de ser Deus, e nós não deixamos de ser de Deus, eu não deixo de pertencer a Deus por causa do pecado da outra pessoa, por que eu deixo de agir como semelhança de Deus? Podem haver muitos discursos acerca de muita coisa, mas enquanto nós não aprendemos o que é misericórdia, o que é amor real, nós vamos ser um arremedo de cristãos falando palavras bonitas e outras que ninguém nem entende. E eu falo em línguas, só para constar. Então, qual é a premissa? Não é o pecado. Ele estava em pecado. Eu achei esse louvor, quando chegou para mim essa história, eu estou sendo sincera, ele tomou uma proporção ainda mais profunda. Porque se eu estou enfermo fisicamente, nem sempre é responsabilidade minha. Meu corpo reagiu a alguma coisa qualquer, nem sempre. Às vezes sim, né? Principalmente em decorrência de vício, mas às vezes não. Mas quando eu me coloco nisso, é muito mais difícil. Então, confessar um pecado, ter a ousadia de confessar um pecado, merecia abraço, merecia pagar as consequências, responder pelas consequências, mas merecia acolhimento, porque é isso o que o Senhor fala. Nosso evangelho não pode ser vazio,
O Senhor não se agrada na morte do ímpio. Nosso evangelho não pode ser vazio. O Senhor diz para nós não julgarmos, senão nós vamos entrar debaixo de maldição. E quando eu soube essa história, eu falei, eu creio, Senhor, que Tu és a cura. O Senhor é a cura daquele câncer que ninguém enxerga, daquela lepra enterrada em sepulcros caiados. O Senhor é a cura. Muitas vezes nós deixamos de ser a semelhança de Cristo para nos assemelharmos com aquele que disse: sereis deuses. Ele mentiu. Eu creio que Jesus é a cura. E você?